aí, minha galera, tudo bem? Como é que tá vocês? Tá chateado? Tá puto da vida? É? O Bahia toma de 5 do Mirassol, permanece na quarta colocação. O Vitória ganha do Atlético por 1-0 e continua na zona de rebaixamento. Venha comigo, que eu vou lhe dizer mais ou menos a minha ideia do que aconteceu no jogo de ontem com o Bahia. Essa conversa de cansaço é conversa fiada. E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Da paz de Jesus? Deixa eu chamar meu microfone pra cá, que a gente desmonta isso aqui quando é pós-jogo, mais ou menos isso. A gente se vira nos 30, que é normal. O Vitória que venceu o Atlético Mineiro ontem no Barradão. A princípio, tinha saído da zona, voltou. O Santos empatou, o Vasco ganhou. E o Vitória permanece na zona de rebaixamento, mas somou 3 pontos na tabela. E a intenção é sempre somar ponto num campeonato, não é isso? Rodrigo Chagas, que é o técnico interino do Vitória, soube mudar o psicológico depois de um jogo de 8-0, e o Vitória saiu vencedor e merecia, em alguns momentos da partida, ter ampliado o jogo, certo? Então, o que eu tenho a dizer é que o Vitória, o 8 passou. E hoje a gozação é o 5 do Bahia. Mas isso é normal, é natural entre torcidas, né? Alguém diz assim, mas tomou 8, eu tomei 5. Não vou discutir sobre essa questão. Não vou entrar nesse mérito. O que eu vou me referir é que o Vitória, no momento de crise, depois do 8, parecia, técnico interino, e venceu do Atlético Mineiro, mas permanece na zona. Mas volto a dizer, merecia até, em determinado momento, ter feito mais gols. E o Bahia, eu vou agora falar do meu jeito, o que eu penso. Pode não ser o que vocês pensam, né? Eu sempre tiro como parâmetro, eu como torcedor, quando estou aqui no microfone. O que é que eu penso e o que eu ouço durante um jogo e outro, durante a semana, e fazer meu próprio diagnóstico. Eu esperava que no dia de ontem o Bahia não entrasse com o time que entrou. Até porque o jogo com o Mirassol, nesse momento, tinha importância menos do que o jogo que veio com o Confiança no jogo de ida e no jogo de volta aqui no sábado. E na sequência recebe o Fluminense. Confere? E depois, na volta de tudo, no dia 15, recebe o Cruzeiro aqui dentro. Aí já é o Campeonato Brasileiro. Já com o Fluminense, Copa do Brasil. Mas eu vou associar essa derrota de ontem do Bahia exclusivamente a Rogério Ceni. Você vai ver por quê? Ronaldo fez isso, Carlinhos não está jogando, e não sei quem, e que não sei o que lá. Eu vou dizer por que eu acho isso. Certo? Vocês podem até não concordar, mas eu vou dizer o que eu acho. Um líder, no caso, quem está se referindo a Rogério Ceni, o fato para mim aconteceu, não é que o jogador tenha que se sentir satisfeito quando ele é substituído. Principalmente quando a torcida está pegando no pé, quando sabe que aquele jogador pode render mais, quando já viu aquele jogador render muita coisa, quando já viu aquele jogador ser um craque por todo o Brasil, que é o caso do Cauli. Então, naquele jogo anterior, em que ele substituiu o Cauli, e Cauli saiu chateado, é aí onde mora o PI da coisa, o espírito da coisa, aí vocês vão me entender. Durante a semana, eu quis pegar o canal aqui para ver qual foi o canal que eu li e ouvi, em que Rogério Ceni fez declarações, e aí o jogador toma isso para si e todo o grupo absorve. Fique de olho, fica ouvindo. E nessa declaração que eu ouvi,
Dizia que Rogério Ceni, dizia que Cauli jogando mal. Isso você pode até falar ali no grupo, mas não segundo esse comentarista. Jogando fraco. Aqui quem manda sou eu. Aqui não tem ninguém estrela. Olha que vai falando. Nenhum individualista. Não está jogando essas bolas. Olha o que eu estou falando. Se estiver achando ruim, saia. Porque aqui tem controle. Aqui tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Esse tipo de declarações, se tratando de um grupo unido como o Bahia, se é que isso realmente aconteceu, mas eu vi, isso jogador ofendido, em um grupo unido, todo mundo diz, olha, vamos baixar um pouco a bola de Rogério Ceni? Eu não estou justificando a derrota, mas tenho pé de letra disso. Porque, me desculpe, o Mirassol não tem condição de meter 5 no Bahia. E ninguém. Isso é a verdade. O Bahia foi que ontem, se você percebesse, o Bahia no dia de ontem não foi a campo para jogar, foi para mostrar para alguém que Rogério Ceni, que ele baixe um pouco a bola dele, porque o grupo do Bahia é muito unido para absorver isso e dar para o técnico a resposta. Então, essa é a minha avaliação. Veja ontem, na zona mista, quando a reportagem diz, eu vou colocar aqui para você, veja a declaração, já muda o perfil da declaração. E o técnico tem que ser assim. O técnico tem que ser assim. Vou trazer para vocês isso aqui. Rogério Ceni assume a responsabilidade após a goleada do Bahia contra o Mirassol. É isso aí. Encontre na cabeça sua, Rogério Ceni, a forma de dizer a coisa, mas jamais jogar a responsabilidade em cima de um único jogador quando você tem um grupo. Porque eu sempre defendo aqui que quando perde o time, quem perde é o grupo. Todo mundo perdeu. E quando você diz alguma coisa com algum atleta, você disse para o grupo também. Então, assim, Rogério Ceni assume a responsabilidade após goleada do Bahia contra o Mirassol, saiba que todos estamos exaustos. Pronto. Esse é o argumento que você diz, todos estão exaustos. Mas nós vamos ter o jogo do Confiança, vai ter o jogo de volta, vai ter o Fluminense. A exaustão, essa exaustão, ela tem que ir embora. Então, eu, no dia de ontem, eu não acreditava que Rogério Ceni fosse escalar alguns jogadores que vão estar em campo contra o Confiança. Achei que fosse entrar com João Paulo, Santiago Aras, assim foi. Tá certo? Luiz Gustavo. O Sabre vai jogar 15 minutos, ou 20, ou 10, ou 16. Entrasse. Mas colocou o cara no final daquele jogo ali, no segundo tempo. Já no desespero. Tentou fazer mudança, dizendo que Acevedo estava muito cansado, exausto. Não colocasse Acevedo. Entrasse com uma pessoa que estava ali ansioso para entrar, que era o Rezende. Confere. Então colocasse o que ele tinha naquele momento, porque nós, torcedores do Bahia, já sabíamos que o Bahia ia entrar com um time não com a sua titularidade. Ia entrar com um time alternativo daqueles que menos estavam atuando, para evitar desgaste mais físico e contusão, como foi a de Eric Pulga de novo.
Então, eu responsabilizo o Rogério Ceni pela derrota de ontem. Parte das suas declarações pós-jogo, não foi pós-jogo logo com o Fluminense, não. Durante a semana, algumas perguntas. Né? Alguns canais anunciaram isso. Então, é preciso ter equilíbrio quando você tem que, e você defende grupo, e tem que tem as câmeras na sua frente para você comentar sobre o assunto. O resultado só não foi justo por conta do excesso. O resultado só não foi, na concepção nossa, justa pela forma que o Bahia jogou. Mas diante do que eu falei aqui agora, de declarações, quando um time do Bahia é um time unido, quando você toca o dedo em um, você tocou em todos. Então, Rogério Ceni tem que ter cuidado nas suas declarações para o time do Bahia não desandar, a galera com raiva dele. Volto a dizer, o time do Bahia é um time muito unido. Seja dentro de campo e fora de campo. Seja ele dentro de campo como atleta, fora de campo com as suas famílias dos colegas ali de futebol. Quando ele belisca um de maneira arrogante e prepotente, ele termina ferindo todos. A gente sabe que Caulinho pode render muito, pode sim. Mas é preciso ter cuidado, eu digo para a minha torcida aqui agora. Vamos ter cuidado para que a gente não seja responsável a derrubar o time do Bahia. Quando eu falo derrubar, são essas vaias constantes. Nós já sabemos qual o ponto fraco que o Bahia tem e sabemos o interesse do técnico Rogério Ceni em sempre estar repetindo as mesmas peças. Ele, quando pega no pé de alguém, ele tira do time. Ao esse comentário desse repórter, eu dizia assim, se não quer ficar aqui, vai embora. Não me interessa ficar aqui. Não é declaração em momento nenhum para um técnico dizer. Porque termina ofendendo o grupo todo. Volto a dizer, todo mundo ali são amigão um do outro. O Bahia tem um grupo muito amigo, muito coeso. Declarações desse tipo, intempestiva, gera desconforto. E o argumento do time cansado não entrasse com quem entrou. Então você, Rogério Ceni, é responsável por essa derrota. Eu ficar aqui falando que Ronaldo não está bem é malhar o que todo mundo fala. Porque é muito fácil jogar pedra. Tome pedra, é isso? Mas tem determinados jogadores que ainda não podem jogar. Por exemplo, como agora na Copa do Brasil, ou na Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E até lá, nós precisamos ter os nossos jogadores para o jogo do Fluminense, que é dia 10. Até lá, alguns jogadores que não podem jogar na Copa do Nordeste podem jogar lá. Então, tomar muito cuidado com as declarações e dizer com todo respeito ao Mirassol, não tem condição de meter 5 no Bahia se não fosse. Não. Esse negócio de cansaço a gente sabe, o jogador supera tudo isso. Supera com unidade, um bom bate-papo, uma boa conversa, lavar roupa, mas sem que ofender nada a ninguém pelo microfone. Porque o que sai pelo aquele microfone, o que sai por aqui não volta mais. O que eu falar aqui não volta mais. Está confirmado lá na frente. Muito cuidado para que a gente não desande o time com isso. Tá certo? Porque quando o jogador quer, eles se unem para botar um time para cima ou para derrubar um time qualquer e um técnico qualquer, um presidente de clube qualquer. Esse é o meu ponto de vista. A derrota aconteceu, o Bahia continua em quarta colocação, Vitória venceu, mas continua no rebaixamento. Mas rever essa semana, esses 2 dias, hoje, amanhã. Porque quarta-feira o Bahia está a campo para enfrentar o Confiança pela Copa do Nordeste. E a final é no sábado. E o sábado vamos ter 2 jogos. O Vitória joga 16 alguma coisa, me parece.
e o Bahia, que na sequência enfrenta a final da Copa do Nordeste. Tá bom? Então, vamos ter aqui 2, 3 dias para lavar roupa, para que Rogério Ceni se redime, para que ele peça desculpa, né? Porque a sua arrogância e prepotência, com arrogância e prepotência não vai levar nada. Esse é eu que estou falando. Pode não ser o caso de vocês. Obrigado a todos e fica tranquilo. O Bahia é um grande time, vai continuar sendo um grande time, só precisa que alguém baixe a bola um pouco. E nesse caso, para mim, Rogério Ceni.